Este texto foi criado pelo filósofo Chico, um especialista em ética e moral. O título do texto é bem forte: O colapso silencioso da ética nas empresas. Vamos analisar juntos essa ideia, porque ela trata de algo que pode estar acontecendo agora mesmo, debaixo do nosso nariz. E o Chico já começa assim, sem rodeios. A frase de abertura dele já dá o tom de urgência, sabe? Ele aponta para um problema que, segundo ele, está se espalhando de forma bem silenciosa pelo mundo corporativo. E o Chico já começa assim, sem rodeios. A frase de abertura dele já dá o tom de urgência. Sabe, ele aponta para um problema que, segundo ele, está se espalhando de forma bem silenciosa pelo mundo corporativo. Então vamos entender qual é o problema. O erro fundamental que o Chico aponta é uma baita confusão de conceitos. As empresas estão chamando uma coisa pela outra. Estão chamando moral de ética, um monte de regras de consciência e, o que é talvez o mais grave, chamando um simples manual de cultura. E aqui está o ponto central de tudo. Acreditar que seguir regras é a mesma coisa que ser ético, bom, não é só um erro de dicionário. Segundo o Chico, essa confusão deixa a empresa totalmente desarmada, vulnerável, sem saber como lidar com os dilemas de verdade. Certo. Então qual é a grande diferença aqui? É fundamental entender isso para acompanhar o raciocínio do Chico. De um lado a gente tem o tal do compliance, do outro a ética. E olha que interessante a simplicidade dessa diferença. O compliance, ou seja, o conjunto de regras, serve para quê? Para proteger a empresa, a instituição, a marca, o CNPJ. Já a ética tem um foco completamente diferente. Ela ilumina as decisões, e o objetivo dela é proteger as pessoas. Essa frase resume perfeitamente o perigo. Quando se coloca a proteção da empresa acima da proteção das pessoas, e se dá o nome de ética para isso, a gente perde o mais importante, a capacidade de discernir. Aquela habilidade de olhar para uma situação e saber o que é certo e o que é errado, independentemente do que está escrito no manual. Ok, vamos seguir em frente. Como é que essa confusão toda impacta as pessoas, os colaboradores? O Chico argumenta que o custo humano disso é altíssimo. Ele usa um termo bem forte: analfabetismo moral. E o que isso quer dizer na prática? Que as empresas acabam formando profissionais que são, na verdade, perfeitos seguidores de ordens. Eles seguem as regras para não serem punidos, mas perdem a capacidade de parar e pensar: peraí, essa regra aplicada aqui e agora não está gerando uma injustiça? O foco muda, né? Deixa de ser fazer o que é certo e passa a ser não ser pego fazendo algo errado. E aí a gente chega num ponto crucial. O que se está construindo, na verdade, não é uma cultura ética de verdade. É um sistema de condicionamento. As pessoas são treinadas para reagir a estímulos como regras e punições, em vez de serem incentivadas a pensar e agir com base em princípios. A consequência disso tudo, bom, ela é devastadora. Aos pouquinhos, a organização inteira vai mudando. Ela entra nesse estado que o Chico chama de colapso silencioso. E é aí que a coisa fica de fato perigosa. Esse colapso ele começa de um jeito bem sutil. A primeira coisa que some é o pensamento crítico. Afinal, se o objetivo é só seguir o manual, para que pensar? A obediência cega toma o lugar da reflexão. E sem pensamento crítico, o que acontece? Ninguém mais questiona. Aquela pergunta que é a mais poderosa de todas em qualquer cultura, o porquê, ela simplesmente some, deixa de ser feita. E aí, no final, o que sobra é o silêncio. Um silêncio pesado. Mesmo quando uma coisa claramente errada acontece, ninguém levanta a mão para dizer: isso não está certo. O medo de ser punido, ou só o hábito de obedecer, fica mais forte do que a consciência. Pronto, o colapso se completou. E essa citação do Chico é uau! Ela mostra o resultado final de uma forma brilhante. A empresa fica cega, coletivamente cega. A injustiça pode estar acontecendo ali, no meio da sala, mas a cultura do condicionamento impede que as pessoas vejam. E, mais importante, impede que alguém dê nome àquilo. Toda essa banalização da ética, como o Chico chama, tem um preço. E olha, o preço é alto. Não estamos falando de uma discussão filosófica abstrata, não. Estamos falando de perdas bem concretas para o negócio. Sem uma ética de verdade, a empresa perde o rumo, porque não tem mais o norte para guiar as decisões difíceis. Perde a confiança, tanto dos clientes quanto dos colaboradores. A reputação, que demora anos para ser construída, vai por água abaixo. Perde gente boa, porque os melhores talentos não querem ficar num lugar assim. E talvez o mais triste de tudo, a empresa perde a capacidade de aprender com os próprios erros. E aqui vem o alerta final do Chico, talvez o mais direto de todos. A ideia não é atacar, mas sim dar um chacoalhão, um chamado para acordar.
Insistir em chamar regras de ética não está tornando a empresa mais ética. Na verdade, está deixando ela cada vez mais cega. Porque no fim das contas a distinção é essa, é bem clara. Regras, normas, compliance, tudo isso é super necessário para organizar a casa. Mas só organização não basta. É a ética que ilumina, que dá a luz para enxergar além das regras e tomar decisões que são de fato humanas e justas. E para fechar, o Chico deixa 2 perguntas no ar. Perguntas que ficam ecoando, sabe? A primeira é: quando foi que paramos de pensar? E a segunda: quem é que lucra quando uma empresa inteira para de pensar? São perguntas fortes, sem resposta fácil, mas que precisam ser feitas. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir, ele terá prazer em responder.